Eu gostaria de convidar aqui no nosso palco o Conrado para parar de falar um pouco de trabalho, falar um pouco do dia a dia, enfim, da vida, dos nossos desafios. Que não adianta a gente só pensar em trabalho, se a nossa cabeça não estiver muito boa. Enfim, então ele vai dar uma ideia diferente para a gente aqui e parar de falar de trabalho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quando o Renan e o Glemar me convidaram para estar aqui com vocês, eles me brifaram de que a gente estava vindo para uma etapa crucial de fechar um ano, comemorar resultados, planejar o ano seguinte, e estou vendo vocês muito quietos aí nessa celebração. Vocês não ficaram contentes com o ano de 2019? Sim! Então uma salva de palmas para vocês. Uma das coisas mais importantes para a gente conseguir ir além é reconhecer o que nós fizemos. É reconhecer o que nós nos dedicamos, aquilo que fez parte da nossa história, do nosso esforço. É isso que eu vou fazer um pouquinho com vocês aqui hoje. Mas estou pensando, enquanto eu estava ouvindo todo mundo falar, fiquei pensando assim: que sacanagem me deixar por último. Por que é uma sacanagem? Primeiro porque tem uma coisa que ficou muito clara a primeira vez que eu estou aqui com vocês, mas eu estou muito à vontade para falar aqui com vocês, porque a gente percebe quando a gente está entre família. Não é qualquer lugar que você vem que você encontra alguém que sobe no palco e fica emocionado por poder dar empregos. Não é qualquer lugar em que a gente chega e tem uma acolhida calorosa, tem transparência, tem objetivos, tem ideais que remetem a cada um de nós. Então eu fiquei com duas dúvidas antes de subir aqui. A primeira é: por que me deixaram por último? E a segunda vai ser assim: será que vão me chamar no ano que vem, depois do que eu vou fazer por último aqui? Vai dar certo? Vai ser legal? Como é que vai ser o ano que vem? E o que eu quero combinar com vocês aqui é que nós vamos ter um acordo de que eu não preciso o ano que vem estar aqui fazendo isso que nós vamos fazer hoje, essa reflexão. Mas eu queria muito estar aqui o ano que vem para saber se o que vocês pensaram para 2020 deu certo. Para saber se os resultados são importantes, mas eles são números. Eles refletem alguma coisa que bate aqui dentro da gente. Alguma coisa que a gente vai buscar quando precisa, quando o desafio bate à nossa porta. Então, vamos começar. E nesse nosso papo aqui, eu vou fazer com vocês um combinado. Nós não vamos fazer uma palestra, nós vamos bater um papo. Sintam-se muito à vontade para ter perguntas, tem outro microfone por aí. Sintam-se muito à vontade para discordar de alguma coisa, mas eu quero que nesses minutos que a gente possa passar aqui juntos, vocês possam levar alguma coisa diferente. E o primeiro acordo que eu vou fazer com vocês é o seguinte: não vale dormir, porque aí não vai ter chance nenhuma de eu estar aqui o ano que vem. Vamos falar que deixamos o cara por último e ainda dormiram. Então, para ninguém dormir, eu quero combinar com vocês da gente realmente poder endereçar o nosso pensamento para 2020, para a gente realmente celebrar. DJ, bota uma música aí, todo mundo de pé para entrar nesse clima aí. Vamos lá. Vocês fizeram o resultado, vocês chegaram. Vamos pensar em 2020. Mexe um pouquinho. Comece a pensar o que vai ser o ano que vem.
Comecem a visualizar todos os objetivos, todos os sonhos, todos os números que vocês vão precisar para o ano que vem. E principalmente hoje, ao dormir, amanhã, celebrem tudo que vocês fizeram esse ano. Mexam um pouco com o que vocês conseguem. A gente só conhece o nosso limite quando a gente desafia ele. Todo mundo preparado então? Vamos lá então, gente, vamos começar. Com mais baixa a música, vamos lá, DJ, pode deixar agora aqui comigo. Bom, gente, vocês lembram, depois vai ter mais música, calma. Vocês se lembram que vocês fizeram um acordo comigo de não dormir, tá? Depois vão ter mais alguns acordos aqui, mas esse vai ser importante. Esse negócio de ser por último também tem uma coisa que é catastrófica, gente. A gente prepara o que nós vamos falar, a gente prepara com carinho, aí de repente você vai vendo uma apresentação, vai vendo outra, vai vendo um resultado, e você fala o seguinte: se eu tivesse mais um tempo eu ia escrever tudo de novo. Mas não dá tempo. E o que eu quero trazer para vocês aqui é o que eu senti enquanto eu estava ouvindo as brilhantes apresentações do Renan, do Glemar, do pessoal do Banco da Ecoval, da Dani, que é algo que é muito importante a gente gravar. Vocês se lembram de um filme de Charlie Chaplin chamado Tempo? É um filme em que ele mostra a história da Revolução Industrial. E nesse filme eu vou dividir com vocês uma frase que vai nortear o que nós vamos fazer aqui hoje juntos. Charlie Chaplin diz o seguinte: vós não sois máquinas, homens sois. A gente tem um desafio aqui de muitos resultados para o ano que vem. Mas vocês são seres humanos. Vocês são homens, mulheres. Essa foi a primeira frase que me veio à mente enquanto eu estava ouvindo vocês, acompanhando todos os resultados, ouvindo as expressões. A outra que me bateu muito forte, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, me remeteu a mais ou menos 8 de março de 1911, se não me falha a memória. Quem sabe o que se comemora aqui no dia 8 de março? No dia 8 de março, existem algumas dúvidas dessa data, mas oficialmente se diz que no dia 8 de março de 1911, 130 mulheres foram carbonizadas numa fábrica. E a partir daí, a gente caminhou no tempo para que eu pudesse ter a alegria e a honra de estar aqui hoje, num lugar onde a maioria são mulheres. Parabéns! E vou dizer outra coisa para vocês. Gente, não precisa de tanto. Quando eu falo não precisa de tanto, e é bom os homens pensarem muito nisso, a mulher tem condição de fazer muito mais porque ela se cobra muito mais. Quantas aqui já não tiveram, eu vou entrar no mercado de trabalho, mas como é que eu faço com o filho? Aí eu vou ter família, aí eu estou deixando o filho de lado, aí eu estou deixando a carreira de lado, e aí eu me desdobro, e aí eu tenho 3 turnos. Não precisa, está tudo bem. Cada um de nós aqui tem que agradecer muito uma mulher que um dia deu a vida para que a gente aqui estivesse. Por isso, é uma alegria poder ver que ao longo de tantos anos, a gente está evoluindo um pouco, de reconhecer o quanto faz a diferença termos hoje, numa empresa com resultados tão expressivos, uma maioria de mulheres. Mas vamos começar aqui então o nosso papo. Primeira coisa importante que eu vou dividir com vocês, serve para que a gente possa levar essa nossa conversa, é essa frase de um físico
matemático, Pascal, que diz que a gente tem o tempo todo a oportunidade de aprender e ensinar. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. E eu vim aprender com vocês hoje aqui. Por isso eu agradeço. Por isso eu agradeço a alegria de estar com pessoas que avançaram durante um ano, com seus desafios, com seus resultados, que podem aqui celebrar. E agradecer significa reconhecer, significa o reconhecimento que vocês possam ter para com aqueles que estão ao seu lado, para com a empresa, para com as oportunidades que os clientes trouxeram, para com as famílias que apoiaram vocês nas horas de trabalho e assim por diante. Mas agradecer tem que ser um pouco mais do que reconhecer, precisa ter uma possibilidade de recompensar. E agradecer significa recompensar retribuindo aquilo que a gente puder fazer. Então, Renan, Glemar, família Gilisa, eu agradeço por estar aqui com vocês. E aí, quando a gente inicia uma palestra, a gente geralmente conta um pouquinho da nossa história. A gente conta um pouquinho de como nós chegamos até aqui, mas eu vou confessar para vocês que isso não é importante. Não é importante porque vocês vão perceber que ao longo da nossa vida, a gente não vai conseguir responder essa pergunta com precisão. E não responder essa pergunta com precisão significa que a gente vai estar vivendo a vida. Significa que a gente vai estar se adaptando. Significa que nós vamos ser flexíveis e tolerantes com as situações que a vida vai nos trazer. Significa que a gente vai ser capaz de reconhecer que a gente não tem limites. Eu trouxe aqui para ilustrar isso meus pais. Para contar para vocês quem eu sou, o que a gente tem como a nossa origem, são os nossos pais, que um dia decidiram se unir, e dessa união a gente imagina, puxa, vem mais um ser. Não vem mais um ser. A equação de amor não é 1 mais 1 igual a um outro ser. São as possibilidades do infinito. Cada um de nós aqui dentro não tem limites para aquilo que a gente queira, para aquilo que a gente possa conquistar, para aquilo que a gente possa representar para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão conosco, para o mundo. Então, uma nova vida, um novo ser, vai muito além simplesmente de mais uma pessoa. E esse infinito eu quero que vocês guardem, porque esse menino que está aqui não conhecia, não tinha certeza que estaria aqui hoje com vocês, talvez há 3 ou 4 meses atrás. E a vida trouxe. E assim seguiu. E assim a gente vai nos adaptando para que a gente possa entender como a gente está avançando na vida, como a gente está conquistando aquilo. E eu vou abrir para a gente pensar um pouquinho como foi o ano de 2019 para cada um de vocês. Eu já vi que foi um ano de muitos resultados. Mas contando um pouco de mim, foi um ano diferente. Foi um ano em que eu precisei entender um pouco mais, e é isso que eu vim dividir com vocês aqui, um pouco mais do que realmente pode valer a pena, do que realmente a gente pode fazer, do que realmente a gente pode se comprometer na vida. E aí a gente às vezes quando fala assim como foi o ano, principalmente no momento em que a gente vive, do cenário macroeconômico, do cenário político, muitas vezes a gente escuta das pessoas, foi muito difícil. E não é fácil mesmo. Foi um ano em que eu tive que mudar a minha vida, que eu tive que mudar o padrão da minha vida, da minha família. Não foi fácil, mas a gente já está acabando o ano. A gente já está muito próximo de montar um próximo ciclo, de iniciar uma nova fase. Então, o primeiro acordo que eu vou fazer com vocês aqui, vocês estavam fazendo um acordo comigo? Esse acordo é importante e eu não vou cobrar vocês no ano que vem, vocês vão ser cobrados.
depois de tudo que nós falarmos, depois das metas e objetivos que vocês já têm aqui traçadas, eu vou pedir para vocês fazerem um acordo de escrever uma carta de vocês para vocês mesmos. Essa carta, quem quiser depois a gente compartilha o material, existe um site chamado futureme.org. A brincadeira desse site é assim: você vai escrever uma carta endereçando o teu e-mail e ele vai chegar na tua caixa daqui a 1 ano. Não vai chegar antes. Você vai colocar a tua emoção de agora, os teus objetivos para daqui a 12 meses e vai deixar isso guardado. A vida passa muito rápido, são muitas informações, são muitos e-mails, são muitos WhatsApps e a gente esquece do que a gente pensou, do que a gente planejou. E a brincadeira que nós vamos fazer daqui a 1 ano, para quem receber esse e-mail, vai ser entender um pouquinho mais se a gente está mais próximo ou a gente está mais distante disso. E aí nós vamos começar a trabalhar então o próximo ano, começar a trabalhar os nossos próximos objetivos, começar a trabalhar dentro de nós o que nós precisamos, como o Renan falou, o que a gente precisa para que a gente alcance aquilo que nós desejamos. O que cada um de vocês precisam para que o resultado pessoal e naturalmente o resultado coletivo aconteça. A gente às vezes se pega na vida olhando muito as questões que nos impedem de alcançar aquilo que a gente deseja. E muito fruto desse ano eu comecei a refletir um pouco, e vocês devem conhecer um pouco quando se fala de hábito. Tem um livro famoso chamado O Poder do Hábito, que diz o seguinte: que o hábito é construído através de 3 passos, que ele chama o loop do hábito. O gatilho, o que eu desejo com esse hábito. Eu tenho um desejo. Eu quero, por exemplo, ter uma vida mais saudável, eu quero perder peso. Então o gatilho é esse desejo. Aí você precisa mudar a sua rotina para que a gente possa incluir atividades que nos possam fazer chegar àquele objetivo, para que o meu hábito possa ser mais saudável, para que a minha postura com a vida possa ser diferente. E depois tem a recompensa. Quem não fica contente depois de um esforço, de uma dieta, chegar e começar a ver um pouco diferente a calça que usa, se olha em frente ao espelho, compara com uma foto, e essa recompensa te endereça para que você possa fazer novamente e continuar fazendo e tornar disso um hábito. A mágica disso é que os autores dizem que a gente consegue conquistar um hábito em 66 dias seguidos de alguma coisa que a gente esteja buscando. Então, ter o hábito dessas nossas buscas, desses nossos desafios, basta repetir. Mas aí tem uma coisa que acontece, eu entender porque que está a foto desse bebê aqui. A gente cria hábitos desde sempre. Se a gente consegue criar um hábito durante 66 dias, ele passa a fazer parte da gente, o que será que acontece com alguma coisa que a gente faz durante 1095 dias? 1095 dias aí é alguma coisa próximo de 3 anos de vida. Quando o bebê quer comer, ele faz o quê? Quando o bebê está com a fralda suja, ele faz o quê? Quando ele está com frio? Se ele fizer isso durante 3 anos que ele está aprendendo a falar ainda, vocês concordam comigo que chorar vai passar a ser um hábito? A gente vai se acostumar de que para que eu possa ter aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu necessito, eu preciso chorar. Eu preciso clamar para que alguém possa fazer isso por mim. E está tudo bem. Funciona assim. É assim que deve ser, porque ele está aprendendo a falar, porque ele está se relacionando com o meio externo. Mas, e depois se a gente cresce e continua reclamando? E se a gente não mais chorar, mas simplesmente continuar fazendo desse hábito de solicitar alguém, reclamar alguém uma ação, possa ser um hábito nosso? Aí a gente entra num ciclo de que a gente começa a buscar culpados.
Então a culpa é da família, que toma muito tempo, a culpa é do chefe, é da empresa, é do cliente, é do mercado que está difícil, a culpa é do governo, a culpa é do cenário econômico, a culpa é do cosmos. Porque a gente foi habituado a levar adiante a certeza de que eu só vou conquistar algo se eu reclamar por isso, se eu endereçar alguém para que isso possa vir até mim. Então, não é fácil desconstruir isso. Não é fácil a gente desconstruir esse pensamento que tem tão forte de que a gente é vítima de um processo, de uma situação, de um acaso, do qual a gente não consegue se comprometer com aquilo que nós estamos desejando. E eu não estou falando aqui de nos comprometermos tão somente com resultados financeiros. Eu estou falando de se comprometer com a gente, com as pessoas com que a gente ama. E aí nós vamos fazer o quê? Quem que nós vamos endereçar isso? Como é que a gente começa a tentar mudar um pouquinho disso? E o que eu trouxe para dividir com vocês hoje foi o que a gente construiu ao longo desse ano, basicamente, que são 6 passos para nos ajudar a fazer isso de forma bastante efetiva. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês diz respeito a essa imagem, para que a gente possa ter ela muito forte dentro da gente. O que acontece se a gente for a um galinheiro? Hoje em dia não é tão fácil ter isso. Antigamente tinha nas casas das nossas avós e tudo. O que acontece se a gente for lá e tem um ovo daquela galinha, a gente tira aquele ovo que estava chocando e esse ovo cai no chão? O que acontece com isso? A nossa ação, se um ovo se quebra de fora para dentro, a vida termina. Se a nossa ação externa, se as coisas que estão à nossa volta são fatores que fazem a gente pensar e mudar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se tudo que está à nossa volta é mais importante do que bate aqui dentro, a gente não vai conquistar isso. Mas, se o ovo se quebrar de dentro para fora, a vida terá começado. A força para ver a luz, para começar a buscar isso que veio de dentro, faz com que a gente entenda de que as grandes mudanças devem começar dentro da gente. Aquilo que vocês viram agora há pouco precisa estar muito forte dentro de vocês para que seja realidade pessoal. Agora o que nós fizemos foi receber essa mensagem de fora para que a gente possa absorver ela. Mas como é que eu vou processar isso aqui dentro? Como é que eu vou me organizar para que eu consiga esses resultados? O que eu vou fazer com essa informação? De dentro para fora. Essa transformação de dentro para fora, promovendo a vida. E aí eu pensei uma coisa, a gente se perde muito no planejamento do dia, no planejamento da vida, no planejamento de um ano. Como é que eu vou fazer? O que eu vou conseguir? Fica às vezes difícil, a gente se depara com verdadeiros labirintos, em que a gente não sabe muito bem para onde ir. Isso é muito comum. A gente está falando de algo bastante presente na sociedade pós-moderna, em que o impacto das informações, a velocidade das coisas, a cobrança, faz com que a gente se perca. E a gente depois de um ano, quem sabe quando recebermos aquela caixa no nosso e-mail, a gente possa falar assim: eu entendi aonde foi que a coisa não deu certo. Eu entendi o que foi que eu me perdi um pouquinho e distanciei um pouquinho do meu rumo. E aí a gente vai corrigindo e vai melhorando e vai aperfeiçoando isso. E dividir isso com vocês significa dividir esse jeito que eu falei com vocês, que é um ciclo de 6Ds. Esses 6Ds é um jeito diferente da gente planejar e realizar as coisas na nossa vida. E se a gente consegue fazer disso uma realidade, com certeza os resultados passam a ser meras consequências. Então vamos começar por isso. O primeiro D de desejo. E para dizer para vocês de desejo,
é muito importante que a gente possa conseguir tangibilizar o que é esse desejo. E eu trouxe um pensamento que sempre me vem à cabeça, que é um pensamento que a gente pode colocar ele para a gente aqui hoje. Se você tivesse que desejar algo, o que você desejaria? O quanto você acha que você pode desejar aquilo que você sonha? Eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Quando você desejar, almeje a lua, porque se você falhar, ao menos você estará entre as estrelas. Não desejem pouco. Não desejem limitações. Tem uma outra coisa que é importante que vocês se lembrem sempre que estiverem pensando e desejando, é a diferença entre reclamação e a gratidão, que nós vamos falar aqui na frente. Mas lembrem-se sempre de uma coisa: reclamação gera escassez, gratidão gera abundância. A reclamação gera a escassez, inclusive, da nossa própria energia em realizar, inclusive da nossa própria capacidade. Então, ao saírem daqui, ao planejarem o seu ano, ao escreverem um e-mail que a gente fez o nosso acordo, desejem a lua. Desejem o melhor que vocês puderem. Desejem o melhor para que vocês possam serem responsáveis por essa conquista. Desejem o melhor para vocês, para os seus, para o grupo. Desejem o melhor, porque se alguma coisa não der certo, vocês vão ter ido muito além do que vocês imaginam. Esse é o primeiro D, para a gente não esquecer de que tudo precisa ter um propósito desejado. Tudo precisa ter um porquê. A gente precisa desejar todos os dias aquilo que a gente quer para aquele dia. O segundo D é de decisão. Não adianta eu desejar e estar esperando que alguma coisa aconteça. O que cai do céu? Só chuva. Tem mais coisas, mas depois a gente vai descobrir outras coisas que caem do céu também. Mas o nosso sonho não vai cair do céu. A decisão significa sair do lugar, significa se mexer, significa colocar combustível no teu projeto, significa colocar ação na tua escolha. Como é que eu faço isso durante o meu caminhar, durante o meu ano? Decida todos os dias pequenas coisas. Decida todos os dias o que você quer para aquele dia, olhando lá na frente naquele desejo. Se a gente estivesse fazendo uma analogia de uma viagem, quando você deseja conhecer um país bem longe, você precisa decidir se preparar para essa viagem. Precisa entender qual o caminho você vai fazer. Precisa planejar os recursos que você precisa para chegar. Então a decisão é um ato absolutamente individual. Aquilo que vocês viram agora há pouco aqui é uma sugestão. É uma oportunidade. Mas quem vai decidir fazer daquilo uma realização é cada um de nós. É cada um de nós que vai decidir se faz sentido decidir pelo nosso desejo, pelo nosso objetivo que nós traçamos para esse ano. Então, não se pode decidir pelos outros e muito menos dizer o seguinte: eu não tinha escolha, decidiram por mim. Então, este D da decisão não dá para terceirizar. Aliás, como eu vou dizer para vocês, talvez nada dê para terceirizar na vida. Essa é a notícia boa, quando a gente entende ela, mas difícil enquanto a gente não processa ela dentro da gente. A gente fica sempre achando que a culpa é de alguma coisa. A gente sempre fica achando que não deu certo por algum motivo que não seja o nosso. O terceiro D é o nosso destino. E o destino aqui tem a ver com que você possa desejou algo que está destinado a alguma realização. Esse destino precisa ser muito claro. A sugestão que a gente tem para vocês é:
dividam esse destino ao longo dessa caminhada de 2020. Que esse destino possa ser muito claro onde você quer chegar. Visualize aonde você vai chegar. Olhe para o lado, busque informações, aprenda com quem já chegou lá. E tem uma coisa muito interessante quando a gente acaba aprendendo com aqueles que já chegaram lá. A gente descobre que essas pessoas, quando chegaram lá, as razões que as levaram até aquele destino são muito diferentes daquelas que eles encontraram lá. Às vezes a gente mira a prosperidade, a riqueza, o crescimento material, mas o que vai estar na base dessa conquista lá na frente? Tá tudo certo buscar tudo isso, faz parte, mas qual o significado? Porque senão a gente passa uma vida de resetar o tempo todo as nossas buscas, os nossos propósitos, porque parece que nunca vai fazer sentido. Então, estabeleça teu destino muito claro. Eu quero em 2020... Para onde vai ser a viagem em 2020? Já tem destino? Vai ter. Marrocos? É para Marrocos que eu vou. Foi para a Alemanha? Para a Alemanha que eu vou estar. Eu quero mudar de casa, eu quero mudar de emprego, eu quero ter uma vida diferente com a minha família, eu quero ter mais tempo, eu quero continuar produzindo. Estabeleça a meta que você quer, de maneira muito clara, É preciso que a gente entenda uma coisa: se não existe meta, não existe controle. Se não existe meta, não existe desenvolvimento, não existe capacidade de melhora, não existe crescimento. Estabeleçam a meta que vai fazer com que vocês atinjam o desejo que vocês decidiram para vocês. E aí tem uma coisa que acontece com a gente. Você escolheu o teu destino, mas tem uma notícia também que é importante. Quem aqui usa o Waze? Todo mundo usa o Waze. E quando não tinha o Waze, como é que a gente fazia? Perguntava para alguém, usava o guia, parava na rua, fazia alguma coisa. Parava no posto. Então imagina o seguinte: você desejou o seu destino, você tem o endereço certo que você quer chegar. Pessoal, não vai ter o Waze na vida. Não vai ter receita pronta. Que dizer o seguinte: se você quer ser o cara mais rico do Brasil, faz isso que vai dar certo. Vira à direita, depois caminha por mais tantos quilômetros que vai dar certo. Não vai ter isso. Não existe um Waze para as nossas próprias escolhas, porque nós somos seres individuais que precisam passar pelos caminhos para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja. E se não tiver o Waze, a gente faz o que agora? Como que a gente vai caminhar com isso? Como que a gente não se perde nesse nosso caminhar? Eu idealizei para 2020 isso, mas foi um pouquinho mais, me perdi num quarteirão, me perdi um pouco no momento que eu fiquei pensando que eu não tinha feito a coisa certa, me perdi um pouco talvez me preocupando demais com coisas que não faziam sentido. Como que eu vou fazer para não me perder com isso? E aí eu fui buscar uma ajuda para compartilhar com vocês, que faz muito sentido, que eu tenho colocado em tudo aquilo que eu tento fazer, que é uma ajuda que este cara aqui, Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos, imagino que ele não deva ser tão incompetente. Ele foi um militar e ele ficou famoso não por ser presidente, mas por ele dividir com a gente um modo de pensar em que ele organizava as escolhas e prioridades da sua vida. E ele dizia o seguinte: o importante é raramente urgente, e o que é urgente raramente é importante. Então eu vou dividir com vocês aqui para que a gente possa levar isso. Ele dividiu essa matriz para que a gente possa fazer as escolhas do nosso dia, para que a gente não se perca no nosso caminho, para que a gente fique mais próximo do nosso destino, fazendo escolhas. Então tem um quadrante
em que a gente tem importante e não importante, urgente e não urgente. Q1, urgente e importante. Isso é prioridade. Isso vocês devem acordar todos os dias e falar assim: se eu não fizer isso, eu estou distante do meu objetivo. Se eu não fizer isso, alguém vai fazer por mim. Se eu não fizer isso, eu vou perder aquela oportunidade. Se eu não fizer isso, o que é importante vai perder a sua importância. Segundo, é importante, mas não é urgente. Aqui é onde a gente tem que passar o tempo planejando o futuro, olhando o que vai acontecer, olhando coisas que eu quero fazer, não agora, não hoje, mas amanhã, a semana que vem, o mês que vem, para que a gente possa ter muito claro que se eu detalhar o que eu preciso, então eu preciso aumentar a minha capacidade de visitar, eu preciso aumentar a minha capacidade de me relacionar com pessoas, eu preciso me capacitar em apresentar essa ou aquela solução. Planejem, executem. Aí a gente vai para o Q3. Coisas que você pode delegar, coisas que não agregam valor. Essas coisas que a gente fala, coisas que a gente pode delegar, a gente pode trocar isso exatamente por coisas que nos tiram do nosso destino. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser pessoas que não enxergam nada à nossa volta, mas aqueles que alcançaram seus objetivos focaram neles. A toda custa. Tem uma história famosa. Quem aqui conhece o nadador famoso americano Michael Phelps? Vocês sabem como que ele se tornou campeão? Ele foi pesquisar entre todos os nadadores da época e ele descobriu o seguinte: todos os nadadores treinavam pelo menos 8 horas por dia durante 6 dias da semana. Vocês sabem o que ele fez? Foi treinar os domingos. Porque ele colocou na cabeça dele que se o padrão era fazer 6 vezes por semana, se ele fizesse 7, provavelmente ele ia se diferenciar. Então, para fazer 7 vezes por semana, o que ele teve que abrir mão? Quantas coisas não importantes. Aqui, essas coisas importantes são aqueles incêndios que aparecem no dia a dia. Meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso agora, eu preciso dar atenção para isso, e a gente vai se perdendo nisso. O Waze está funcionando aqui, ó. E essas coisas tiram tempo da gente. Essas coisas tiram tempo às vezes. Hoje em dia é muito fácil a gente perder tempo com uma ferramenta chamada telefone celular, com as redes sociais. Quanto é importante, quanto te agrega valor saber que a tua amiga está almoçando no restaurante com um prato bonito? Quanto vai te deixar mais próximo do teu destino você saber que o teu vizinho trocou de carro? Essas são as escolhas. Não quer dizer que você não tenha que participar disso, fazer parte disso. Às vezes a gente vê pessoas falando o seguinte: o telefone celular é o mal da humanidade. Pelo amor de Deus. O Glemar aqui falou que tem uma colaboradora, uma amiga que manda a proposta da piscina. Que bom que tem celular para ela fazer isso, para se conectar. Mas enquanto a gente não fizer o uso correto, a gente se perde. A gente fica nesse tempo aqui. E o último, esse aqui então, a gente tem que olhar com muita calma, que é o que é chamado de Q4. A maioria das vezes é pura perca de tempo. Por quê? Porque não é urgente nem tão quanto importante. E a gente acaba dedicando tempo para isso. Agora pasmem, vocês sabem aonde a maior parte das pessoas passam o tempo e a vida? Q3 e Q4. A gente passa a vida aqui. A gente passa a vida olhando o que não deu certo, tentando apagar o incêndio, tentando resolver em um dia o que eu não me preparei durante 6 meses, tentando resolver em uma ligação aquilo que eu não fiz. E eu vou fechar essa questão do destino com vocês, pedindo para que vocês prestem muita atenção. Eu me enxerguei, talvez alguns de vocês
já tenham visto isso aqui, mas eu trouxe para a gente só reforçar. Se vocês já não passarem situações como essas aqui, ó. Para a gente ter esse foco, a gente precisa manter o foco nesse destino. A gente precisa eliminar as pequenas escolhas, as pequenas coisas e fazer escolhas. Lembre-se de uma coisa, cada não que a gente der para as coisas de Q3 e de Q4, é um sim que eu vou dar para o Q1 e para o Q2. Cada coisa que eu falar assim, não é para agora, não, tá tudo bem. Deixa eu focar no meu objetivo, deixa eu focar no que eu quero. É um sim. Se você não tiver capacidade de dizer um não, o seu sim não vai ter nenhum valor. Se você não conseguir abrir mão de alguma coisa, você não vai ter aquilo que você busca. Porque não dá para que as duas coisas possam conviver harmonicamente. A gente está se sabotando o tempo todo não conseguindo isso. Esse vídeo aqui é estudado muitas vezes. Bem, quem já viu talvez vá se lembrar dele. Obrigado. Essas pequenas coisas que tendem a ocupar nossa vida. E pouco a pouco vão se acumulando. Agora, a sua tarefa. Você não pode passar dessa altura. Tem que colocar todas as pedras grandes no balde. Boa sorte. Vou descrever cada uma das pedras conforme ela as coloca. Ela está definindo as prioridades da vida dela. Q2. Planejamento e preparação. Certo. Planejamento, preparação, prevenção e delegação de poderes. Q2. O que não é urgente, mas é importante. Certo. É para eu pegá-las em qualquer ordem? Como quiser. Você quer colocar todas porque todas são importantes. Posso mover uma pedra pequena? Você está com as pedras pequenas desse jeito, mas não pode passar do ponto. Ótimo. Posso pôr esta? Claro. A próxima pedra que ela vai tentar colocar é chamada de relacionamentos e família. Ela está tentando colocar todas as pedras baseada na suposição de que, movendo as outras pedras ao redor, haverá mais espaço. A terceira pedra que ela colocou é a do emprego, alguma questão chave de emprego. E depois os principais projetos aqui, não pode passar do ponto. Ainda não terminei. É mesmo, está certo. É apertado. É apertado. Não dá. Essa é chamada serviço, comunidade e igreja. Você já se sentiu assim? Sim. Quantos se sentem assim? Tá faltando tempo para as coisas, gente? Ainda posso continuar? Claro. Ok. Tente colocá-las. Isso, mãos à obra. Já está passando. Ia colocar agora o afine o instrumento. Quantas vezes fazemos isto? Eu simplesmente não tenho tempo hoje para afinar um instrumento. Quem já esteve tão ocupado dirigindo que não deu para abastecer? Férias são importantes para mim. Férias são importantes para ela. Movendo os menores, talvez você possa espremer mais uma dessas coisas tão importantes aí dentro. Assim? Quase. Uau, boa. Se não encaixar, force.
tenho mesmo que colocar todas aqui? Bem, não. Você pode negligenciar uma boa oportunidade. Não, eu coloco. Aqui está algo chamado urgente e importante. É uma coisa do quadrante 1 que está te pegando de surpresa. É o seu maior cliente. E se você não der um retorno agora... estará abrindo mão das férias. E você não tem nenhum período de tempo reservado para você. Não. Você não tem filhos pequenos. Tem que dar um jeito de caber, né? Se você quiser, eu digo o que fazer. O quê? Você pode adotar uma abordagem completamente diferente, um outro balde totalmente novo. Você pode trabalhar com um paradigma diferente. Pode fazer o que quiser. Então eu posso usar aquele pote? É isso que está dizendo? É. Então eu preferiria colocar estas no fundo. E as pedras pequenas em cima. Cônjuge. Férias, tudo bem. Ela tem afinar o instrumento, planejamento, preparação. Férias, emprego. Cônjuge. Tava ficando de fora os filhos, o marido. Emprego. Tava cabendo na vida. Grande oportunidade. Importante e urgente. Período de tempo. Comunidade e igreja. Ai, aquelas criancinhas ficam me olhando. Que bom que meu marido não está aqui. Agora ponho estas aqui. Ok. Vai dar certo. Você colocou todas as coisas importantes primeiro, certo? Certo. Se não tivesse dado para colocar todas as pedrinhas verdes, você sabe qual era o problema? Nenhum. Não ia fazer a menor diferença, porque são as coisas pequenas. São as coisas que estavam tomando tempo do foco, do objetivo dela. São as coisas que a gente estava priorizando, deixando de lado as nossas pedras grandes, os nossos objetivos. E quando você deixa de fora uma pedra grande, você é infeliz. Você se culpa. Você sente que não está dando conta de fazer o que você precisa. Então, essa abordagem que eu quis dividir com vocês é para que a gente possa sair daqui lembrando desses dois baldes. Nós sempre teremos dois baldes. Porque sempre é possível fazer diferente. Sempre é possível escolher diferente. Sempre vai ser possível priorizar aquilo que a gente quer. Como eu falei aqui com vocês, fazendo com que a gente possa escolher aquilo que faz sentido para a gente. Então, se sair daqui hoje fazendo sentido para vocês, os sonhos, os desejos, os objetivos de 2020, coloque em primeiro lugar. Sejam eles quais forem.
Porque, como eu falei, o resultado vai ser a consequência dessa escolha. Só que a gente continua procrastinando as nossas conquistas pelas nossas pedrinhas pequenas. A gente vê as pessoas hoje em dia vivendo uma situação em que às vezes parece que nada está bom. Aí você pega um avião um dia, encontra uma pessoa que está incomodada porque o assento é apertado, porque a aeromoça demorou, porque o voo demorou para sair. Para! Pelo amor de Deus, você está num avião. Você está num avião que te permite cruzar o Atlântico, chegar onde você quiser. Mas você está olhando as pequenas coisas. Está olhando para as coisas que vão fazer com que você possa não reconhecer o peso das outras coisas. Então, aqui é a terceira dica. Foquem no destino. Tenham muito claro aonde vocês queiram chegar, para que isso possa ser construído todos os dias. E todos os dias em que a gente for pensar no nosso planejamento, dá uma olhada para trás. Vê se você está saindo de casa com as tuas pedras grandes. Ou se você está deixando elas. E quando você voltar, olha se são as pedras grandes ou as pequenas que você acumulou mais durante o dia. Aquele problema com o relacionamento, às vezes com um colega de trabalho, às vezes no trânsito, são as pedrinhas pequenas. Aquela discussão familiar não vai fazer a menor diferença se eu priorizar minhas pedras grandes. E qual que é o nosso quarto D? Muito bem, eu já desejei ir para algum lugar, eu tomei a decisão de ir, eu planejei o destino, agora eu estou preparado para poder fazer a minha viagem. Agora eu estou preparado para sair do lugar e fazer acontecer, para colocar esse movimento, para encarar esse caminho que eu escolhi, o meu deslocamento, a minha mudança de A para B, a minha conquista de quem eu era para quem eu quero ser. Esse deslocamento, ele é muito importante que a gente possa prestar atenção em algumas coisas. Ele não vai ser assim também, assim como quando a gente foi buscar o nosso destino, nós não temos claro qual caminho seguir. Não imagine que nós vamos encontrar céu de brigadeiro ou uma viagem tranquila. Muito possivelmente a nossa viagem vai ser mais ou menos assim. Vai ter chuva, vai ter curvas, vão ter acidentes no caminho, vão ter momentos em que você vai precisar mudar de rota. O caminho exige muita atenção. E para isso eu vou deixar para vocês 3 dicas para que o caminho possa ser um pouco mais leve. Eu não vou me atrever aqui, numa empresa que trabalha com números, nem tão quanto depois da apresentação do pessoal do banco, a dizer alguma coisa sobre a Bolsa de Valores. Mas eu trouxe isso aqui para que vocês possam fazer uma analogia da vida. Esse aqui é um gráfico que tem pelo menos aqui uns 30 anos do movimento das ações na Bolsa de Valores de São Paulo. E o que eu quero trazer para vocês com isso? Independente dos movimentos que aconteçam entre os períodos, sempre cresce. Ao longo do tempo, quando você investiu lá atrás, se você teve perseverança, paciência para conseguir suportar os picos de queda, você vai crescendo. Então, na nossa viagem, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: eu vou desistir? Eu vou desistir quando não der muito certo, quando for um momento de baixa, quando eu me questionar se falta força, se falta condições? Esse é o momento da baixa. E a dica que eu vou dar para vocês é: não desistam, porque ao longo do tempo vai crescer. Ao longo do tempo vai evoluir. E eu divido isso com vocês com algumas frases bastante famosas que a gente tem a respeito dos ciclos da vida, de uma história que conta exatamente alguém frustrado com a sua vida. De maneira bem rápida eu vou contar aqui a história de um jovem que um dia vivia num vale e ele estava muito triste porque ele olhava para o pico da montanha e ele dizia para ele: esse vale aqui só tem essas coisas à minha volta,
não tenho uma visão mais clara, eu não consigo ver as coisas de cima, eu estou sempre por baixo. Eu quero chegar no pico mais alto, eu quero chegar no cume daquela montanha. Então ele começa a caminhar, e para encurtar a história, chega lá no pico da montanha, ele encontra um senhor que já estava lá há muito tempo. E eles começam a conversar sobre as nossas trajetórias de picos e vales. Quem aqui não pode se lembrar do melhor momento que viveu na sua vida, antes de agora? Quem aqui também não pode se lembrar do momento mais difícil que viveu na sua vida? Os dois se alternam. Então, na nossa viagem, no nosso deslocamento, o que eu quero dizer para vocês é assim: aprofundem-se no vale e não tenham dificuldades, não tenham medo de buscar de novo o pico. Porque assim vai ser com o relacionamento, com a vida social, com as questões financeiras. E tem alguns segredos que podem ajudar a gente. Sempre os picos e os vales vão estar ligados. Mas, quando você entende, a olhar para trás, que tipo de erros você cometeu, você faz com que a tua próxima passada pelo vale seja mais fácil, seja mais clara. Tem uma frase muito legal do Cortella que diz o seguinte, na empresa dele tem essa frase colocada: aqui nós só aceitamos erros inéditos. Eu não preciso errar. Dizem que, tem uma frase que o pessoal fala assim, errar é humano. Vocês concordam com isso? Quem concorda que errar é humano? Aprender é humano. Quando ele coloca que só aceita erros inéditos, é que a gente não precisa ir no mesmo erro. E como é que eu passo a minha vida, essa minha viagem, fazendo com que eu possa ter um pouco mais de tempo no pico e um pouco mais de leveza quando eu estiver no vale? Porque o vale vai acontecer. E eu estou falando do vale, tirem da cabeça que isso é uma questão financeira. Será que não tem vale mais difícil do que às vezes a gente perder alguém que a gente ama? Como é que eu saio desse vale? Como é que eu me invento? E ele diz o seguinte: o motivo mais comum pelo qual você fica muito pouco tempo lá no topo é a arrogância. Então, quando você chega no topo e se você bater no peito e falar, eu sou o cara, eu cheguei até aqui, pode contar os dias que logo você vai estar descendo. E isso não é uma questão de você imaginar a tua competência, a tua segurança, mas você está reforçando a tua inabilidade de reconhecer o que te trouxe até ali. E o motivo mais comum que a gente fica no vale é a nossa sensação de que a vida é assim mesmo. Vocês se lembram daquele desenho da hiena que dizia aos céus, ó vida, o tempo todo? Essa é a nossa zoninha de conforto, de que é assim mesmo. Esse medo disfarçado de conforto faz com que a gente não siga. É possível sair do vale mais rápido quando conseguirmos sair mais de nós mesmos no trabalho, sendo mais úteis na vida pessoal e sendo mais amorosos. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Aquilo que a gente quer na vida não é a respeito da gente, é a respeito de nós. A segunda dica que eu quero dar para vocês: nessa viagem, quando vocês estiverem nesse caminho lá no teu destino, lembrem-se dessas duas fotos aqui. Lembrem-se como vocês querem aproveitar a viagem de vocês. Esse cara aqui é um cara que viaja pesado, com malas muito cheias. Malas muito cheias de mágoa, mala muito cheia de sensação de injustiça, mala muito cheia de colocar nos outros a responsabilidade das suas coisas, mala muito cheia de um monte de coisa que talvez ele não precisasse na vida. Mas
Quem vocês acham que vai aproveitar melhor a viagem? Esse cara ou essa menina aqui? Levem as suas mochilas leves. Sejam leves para viajar, para que vocês possam ir mais longe, para que o deslocamento possa ser mais confortável, para que possa fazer valer mais a pena e não seja tão difícil. O outro ponto que diz respeito a tudo que vocês viram aqui, e eu quero que vocês também reflitam sobre isso, afinal de contas eu fiquei bastante feliz em ouvir a satisfação que o Glemar colocou em poder ter uma empresa que gera tantos empregos, mas não depende só de alguém que promova isso. No Fórum Econômico Mundial desse ano, uma das coisas mais discutidas são as competências indispensáveis para o ano de 2022. Em 2022, o que vai fazer com que as pessoas se mantenham ativas, se mantenham produzindo, se mantenham vivendo as suas vidas, se mantenham empregadas, se mantenham alinhadas com isso, são alguns propósitos, eu destaquei um para vocês aqui. Aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. O que eu quero dizer com isso com vocês? Nessa viagem, aprendam, desenvolvam-se. Coloquem aquele objetivo que vocês têm aqui hoje e coloquem o que eu preciso aprender, que me falta para que eu possa chegar lá. Onde eu vou estudar? Aonde eu vou buscar informação? Com quem eu vou aprender? Que tipo de habilidade que eu não tenho que eu vou desenvolver? Então, esse aprendizado contínuo é a terceira dica que a gente tem desse deslocamento. A gente está chegando muito próximo do nosso destino, aquele sonhado, porque eu planejei, porque eu soube fazer a viagem, porque eu soube suportar os picos e vales da minha vida. E aí, às vezes, o que acontece quando a gente chega lá? A gente não desfruta. Não vai ter valido nada a pena se a gente não souber desfrutar. Perguntaram para o Dalai Lama o que mais surpreendia ele na humanidade. E ele respondeu assim: o homem, porque ele sacrifica a sua saúde a fim de ganhar dinheiro, e em seguida sacrifica o dinheiro para recuperar a sua saúde. E então está tão ansioso sobre o futuro que não desfruta o presente. O resultado é que ele não vive nem no presente nem no futuro. Ele vive como se nunca fosse morrer e depois morre sem nunca realmente ter vivido. Não vai ter valido a pena se vocês não desfrutarem daquilo que vocês conquistaram. Não vai ter valido a pena se vocês não se permitirem essa conquista. E foi isso que nós falamos no começo, dessa importância de celebrar, da importância de desfrutar desse momento, porque o mais importante neste caminho, o mais importante desse caminho vai ser se a gente conseguir colocar a cabeça para fora enquanto estiver viajando. O mais importante da nossa vida vai ser se eu tiver conseguido apreciar as paisagens que eu passei, vai ser se eu conseguir ter conseguido identificar as pessoas que eu conheci. Senão ela vai ter passado muito rápido. E aí vai chegar no destino e você vai falar o seguinte: tudo isso para chegar até aqui, o que é tudo isso? Então esse desfrutar significa tirar um pouco a cabeça para fora e ver o que você está construindo ao longo de sua vida. Pense no que vocês construíram ao longo desse ano. Pensem em momentos em que vocês imaginaram que não poderiam estar aqui. Em momentos em que vocês imaginaram que não ia dar para conseguir alcançar o resultado. Eles vão ter feito a diferença. A estrada que vocês percorreram é muito mais bonita do que vocês possam imaginar. E aí, chegando no nosso sexto D. Nosso sexto D ensina a gente talvez a coisa mais importante que eu tenho aprendido. Nada vai ter valido a pena se eu não souber dividir. E o que significa dividir? Dividir vai muito além da gente imaginar que é fazer algo por alguém, ajudar. Isso faz parte. Mas dividir significa a gente reconhecer que não há nada no universo que tenha capacidade de existir sozinho.
Tudo está conectado. Quem está falando isso não sou eu, é a física quântica que demonstra isso para a gente. Tudo está ligado, está interligado e somos a trama da existência. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma história que eu quero que vocês também reflitam sobre ela. É uma história da monja Coen. E ela conta que quando era muito jovem, na preparação, a sua mestre, a sua iniciadora, lá no Japão, fazia uma peregrinação, assim chamando, nas casas das pessoas pedindo doações. Não para elas, mas para o objetivo maior. E chegou um certo dia que eles bateram numa porta e pediram uma doação, e de repente o senhor que estava nessa casa, do andar de cima da casa, ao ver aquelas meninas de 16, 15 anos dando aquele pedido, exigindo alguma coisa, solicitando, cantando mantras, ele então abre a janela do andar de cima e despeja na cabeça delas um balde de água suja. 3 ou 4 aspirantes à monja que lá estavam disseram assim: que absurdo! Como ele pôde fazer isso com a gente? Nós estamos aqui buscando o melhor, estamos aqui buscando pedir ajuda, e ele faz isso. E uma delas, mais serena, olhou para as outras e disse assim para elas: se acalmem, ele fez o que ele podia. Ninguém pode dar mais daquilo que tem. E o que ele tinha para fazer naquela hora era só o balde de água suja. Ele não tinha nada melhor. Ele não tinha nada a oferecer. A história daquele homem provavelmente não fez com que ele pudesse ter outras experiências para conquistar isso. E o que eu quero dizer para vocês é: o que vocês vão oferecer para a vida? Porque nesse ciclo nós somos vítimas daquilo que nós recebemos, mas somos responsáveis daquilo que estamos dando. Somos responsáveis se nós estamos entregando para as pessoas um balde de água suja. Porque tem também uma outra coisa: se um dia você jogou o balde de água suja, espera que ele vai voltar para você. Não tem jeito, é da lei. Só que aquela pessoa que fez isso só podia fazer aquilo naquele momento. Então, o nosso compromisso, o compromisso que eu quero ter aqui com vocês, é que vocês aprendam a dividir aquilo que tenham de melhor. Porque aí o ciclo não tem como ser diferente. Nós vamos receber aquilo que nós desejamos e aquilo que nós oferecemos aos outros. Dividam tudo. Dividam as boas experiências, dividam os momentos difíceis, dividam as ansiedades, dividam o medo de quem está do lado de vocês, dividam a responsabilidade por esse objetivo, dividam o que vocês puderem. E quando a gente fala de dividir, para a gente chegar nesse ponto crucial, eu lembrei dessa imagem que muitas vezes falam o seguinte: para você ser realizado na vida, você precisa escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. E quando a gente fala de plantar uma árvore, o que vem na imagem para a cabeça de vocês? Por que será que é importante plantar uma árvore? Plantar uma árvore é um dos símbolos mais fortes que a gente tem, que é: nós estamos fazendo algo do qual nós talvez não desfrutaremos. Nós estamos acreditando que eu estou fazendo algo para que um dia alguém possa se refestelar numa sombra, para que algum dia alguém possa reconhecer o legado que eu deixei da minha vida, que vai muito além do aqui e do agora. Mas qual é o legado que vocês estão deixando? Qual é a árvore que vocês estão deixando? Comecem a plantar agora. Comecem a semear sem esperar no ano seguinte, no mês seguinte, no dia seguinte, mas semeiem para o amanhã.
Porque se tudo der certo e vai dar certo, alguém vai se beneficiar daquilo que vocês fizeram. E é isso que vale a pena a gente dividir. Para a gente refletir sobre essa questão da divisão, quem aqui já... Deixa, acabou a bateria aqui. Acabou, era o tempo. Eles estão querendo que acabe logo, hein? É isso. Pode. Boa tarde, doutor. Está todo mundo aí com sono, vamos acordar um pouquinho. Posso dividir um assunto? Todos que você quiser. Quando você estava conversando, eu pensei em 2 fatos, gostaria de dividir com o pessoal. Primeiro, quem nós somos? Fernando Pessoa, como diz, nós somos o que o mundo espera de nós e o que nós esperamos de nós mesmos. Então, acho que realmente nós somos muito mais do que você está falando, a divisão, né? E falando sobre pedras, colocamos as pedras, quem somos nós sobre as pedras? Eu acho que é uma passagem bíblica bem legal, que eu gostaria de dividir, até mesmo porque a gente está falando de coisas tão sérias aqui, né? E todo mundo com sono, todo mundo cansado. Então vamos pensar um pouquinho sobre a questão dos bem-estar. Deus, né? Jesus, vamos falar não de religião, mas como Lázaro, Deus, as pessoas pensavam assim, Deus, Lázaro morreu. E aí nós fizemos o quê? Pedir com que ele renascesse. As pessoas foram até Jesus para solicitar que ele ajudasse. Nós, na vida, precisamos ter atitudes. Deus não faz nada. O mundo não faz nada se a gente não pedir. Se a gente não souber realmente pedir e pensar no melhor. Dividir uma melhor vida, dividir o melhor contexto, dividir uma melhor empresa, dividir melhor as pessoas, precisamos de atitudes. Uma das atitudes são dividir tudo. Dividir a atitude até de ter uma ação. Quando Jesus foi retirar, quando Jesus foi até a solicitar para que Lázaro levantasse, Jesus é tão poderoso, nós temos o poder, por que ele não levantou as pedras e pediram para que fossem retiradas as pedras? Jesus pediu, retire-se as pedras. E ele entrou e ressuscitou Lázaro. Mas por que Jesus não tirou as pedras? Ninguém poderia ressuscitar Lázaro, mas as pedras, qualquer um pode retirar. Então, as pedras das nossas vidas, nós somos responsáveis por elas. Nós é que temos que tirar as nossas pedras. Então, diante de tudo que você estava falando, eu vi que de tudo isso aconteceu, e lembrei disso, e gostaria de dividir isso com vocês. Todos nós temos nossas pedras, mas nós temos a força de tirar e a decisão de pedir. Muito bem. É exatamente nesse mood que eu quero que a gente vá embora e comece a pensar nisso para o ano que vem, que vocês possam acessar aquele site e se comprometerem com vocês, se comprometerem com as suas escolhas, com aquilo que vocês desejam. Se a gente puder materializar uma imagem dentro da nossa cabeça, imagine esse horizonte. Esse horizonte tem uma questão muito clara. Você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Se a gente caminhar no horizonte até o final, ele acaba. Sempre vai ter um horizonte. E o que significa isso para a gente? Quando a gente caminha para frente no horizonte, ele nunca acaba, significa que a gente tem que fazer uma única coisa. Caminhe para o horizonte, mas olhe para trás para ver o tanto que você já percorreu. Olhem para o quanto já foi caminhado. Olhem para o quanto, não importa que o horizonte não chegou, e faz parte que ele não chegue, porque vai fazer com que vocês caminhem mais, com que vocês possam avançar ainda mais. E o grande segredo da vida é exatamente essa palavra chamada gratidão, que vai trazer para a gente mais energia, condições emocionais para que a gente possa vencer os desafios profissionais, sociais, existenciais, trazer uma conexão com o outro, ajuda a gente a relaxar e ter uma vida melhor. E eu vou fazer com vocês mais um acordo só. E esse talvez valesse a pena vocês exercitarem para o ano que vem. Esse acordo diz respeito a esse livro com uma página em branco.
Eu quero convidar vocês a exercitarem em 2020 uma coisa que a gente chama de diário da gratidão. Todos os dias, acessível do teu lado, deixa lá um moleskine, um caderninho, e antes de dormir, agradeça. Agradeça as pequenas coisas daquele dia. Agradeça as pequenas conquistas, agradeça as grandes conquistas, agradeça as dificuldades, mas anote elas. E você vai ver que se você fizer isso durante um tempo, durante um ano, ao longo da tua vida, ao longo dos dias, você vai ter colecionado mais coisas para agradecer do que coisas para poder reclamar. Lembrem-se de que a gratidão traz abundância, a reclamação traz a escassez. Então, o diário da gratidão pode ser o nosso companheiro para a gente fazer isso. E se nada disso der certo? Quem tem um plano se nada disso der certo? Começar de novo é um bom plano, mas eu quero também que vocês possam levar essa leveza. Se nada disso der certo, se nada do que a gente planejou der certo, se as coisas não derem sentido pra gente, façam uma única coisa: riam. Riam de vocês mesmos. Riam de como você não foi capaz de enxergar aquilo que deveria. Riam como vocês estavam enganados de ter escolhido aquilo. Esse exercício vai tornar tudo mais leve. Então, gente, para a gente encerrar nessa leveza, eu quero convidar vocês a refletirem um pouco sobre o que vocês vão fazer. A refletir um pouco como pode ser mais leve, como pode ser possível, como pode ser maior do que cada um de nós imagina. Agora é com vocês. Agora não depende de ninguém, depende das nossas escolhas. E como a gente contou algumas histórias aqui, eu vou contar brevemente uma passagem de Platão para que vocês possam ficar com ela na cabeça. Enquanto a gente encerra aqui, eu vou contar para vocês, quem quiser acompanhar relaxando um pouco mais, tentando deixar a música fazer parte disso. Quem quiser fechar os olhos, vou contar uma breve história que vocês vão poder imaginar aonde vocês vão estar no ano que vem. Platão nos conta que um espírito muito iluminado vagava pelas proximidades da terra. Um espírito com muita luz, com muita sabedoria, com muita condição de fazer diferente a todos aqueles que rodeavam ele. E esse espírito, então, passando pelo universo, é atraído pela força da terra e vem fazer parte da terra. E aquela força era tão intensa que trouxe para ele um mergulho bem profundo no fundo dos oceanos, no fundo dos mares. Ele passou a viver aprisionado na profundidade dos mares escuros. Ele foi vivendo. Ele começou a sobreviver naquela condição adversa. Ele começou a se lembrar de como tudo aquilo à volta dele era diferente do que um dia ele tinha imaginado, que ele tinha sonhado para ele. Tudo era difícil, tudo era escuro, mas ele não desistia de caminhar. E ele continuava caminhando, até que um dia ele pudesse chegar à praia, saindo do fundo daquele mar. E um dia ele conseguiu. Ele conseguiu sair do fundo daquele mar e chegar à praia. Só que quando ele chega à praia,
ele olha para si mesmo e não se reconhece mais. Ele tinha o seu corpo coberto de algas. Ele tinha o seu corpo pesado de tantas conchas, de tantas coisas que ele foi recolhendo e foi fazendo parte da vida dele. Mas ele continuou a caminhar porque ele tinha a certeza de que ele tinha chegado numa terra segura, de que ele finalmente poderia desfrutar de uma vida diferente. E ele então passa naquela ilha, vagando de um lado para o outro, pesado com tudo aquilo que a vida vinha trazendo para ele naquelas profundezas da qual ele desconhecia. Um belo dia, ele tropeça, bate numa árvore e ele vê uma ferida se abrir no seu braço. Aquele braço com conchas, pesado. E o que ele percebe naquele momento é que no momento em que ele teve aquela batida, daquele ponto voltou a sair luz. E ele começa a andar mais e mais e mais, tentando não mais se limitar, e começa a deixar caindo as conchas que ele havia colecionado ao longo da sua vida, que não faziam parte dele, que não faziam parte da sua essência de luz que um dia ele veio buscar aqui. Aonde estão as nossas conchas? Quantas conchas nós colecionamos ao longo de nossas vidas? Quanto mais nós queremos fazer com que nós acreditemos que tem algo diferente debaixo dessa concha, que tem algo diferente debaixo desse peso que as profundezas foram trazendo para nós, de que debaixo daquela mesma pele que tinha luz, nós também temos. Que vocês possam nunca se esquecerem dos sonhos que um dia colecionaram, de que não haverão algas e conchas e profundezas capazes de limitar que a gente possa brilhar essa luz. Que tenhamos coragem de caminhar um pouco mais, porque a praia segura chega para todos. Que a luz possa brilhar, porque agora é com vocês. Não existem milagres, gente. Não tem ninguém que vai fazer por nós. Mas quando nós fizermos por nós mesmos, ninguém vai ter condições de sentir aquilo que nós vamos sentir dentro de nós. Só a gente sabe. E se não existem milagres, a gente também pode pensar de uma outra forma a vida. Existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. A outra é pensar que tudo é um milagre. Que esse milagre da vida possa encorajar cada um de vocês nessa trajetória. Nem nos melhores dos meus sonhos um dia eu estaria aqui com vocês. Mas esse dia chegou. Eu agradeço. Eu reconheço. Eu retribuo para cada um de vocês este milagre de poder desejar e fazer acontecer aquilo que a gente tem dentro de nós. E retribuir significa sempre estar pronto para recomeçar, para se reinventar e entender esses milagres.
Se um dia faltar para vocês propósitos, encontrem propósitos. Se um dia faltar força, encontrem naqueles em que vocês amam. Façam por vocês, façam por eles. E para a gente encerrar, eu vou deixar vocês só refletindo um pouquinho. Podem ficar à vontade, podem relaxar, podem cantar junto, mas preste atenção como tudo passa tão rápido na vida. Pode cantar, bater palma, é com vocês, gente. Duas coisas disponíveis, mercado e produção. A economia é isso. É só isso, né? É produzir. Quer dizer, mercado é consumir, e produção é mercado. Aí você falou agora. Obrigado, viu? Eu só queria revelar